tem para falar para a gente, tá bom? Muito bem, todas estão acomodadas? Vamos lá. Hoje nós vamos aprender a história de um menino que não tinha medo. Isso mesmo, era um menino muito corajoso. Ele não tinha medo de nada. Eu vou contar a história e no meio da história eu vou perguntar se vocês já identificaram quem era este menino, com exceção deles três e do Pietro. Os demais, todos vão tentar identificar quem seria esse menino. Vamos lá. Então, certo dia, o Senhor Deus mandou à casa de Jessé um homem que se chamava Samuel. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé. O Senhor Deus não estava contente com o novo rei, com o rei que estava governando Israel. E o Senhor disse: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque de lá eu tenho um novo rei. E então o profeta Samuel chega na casa deste homem e lá tem 7 filhos. E aí, quando chega o mais velho, levante um pouco, Eliseu. Pensem na hora que o profeta Samuel chegou, que tinha um rapaz alto, forte, com cara de guerreiro. E aí o profeta Samuel falou: certamente, eis aí o ungido do Senhor. Olha que rapaz alto, forte. Tenho certeza que ele vai combater muitas batalhas e ganhar para o Senhor. O Senhor disse então para Samuel: Nananina não, Samuel. Samuel estava olhando para a aparência do moço. O moço era alto, bonito, forte, com os braços assim. E Deus falou: não, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. E o rapaz não tinha um coração bonito. Ele não tinha um coração que estava agradando a Deus. Deus falou: não é esse. E então foram passando mais rapazes, um a um, até acabar todos. E de repente o Senhor não confirmou nenhum daqueles. Nenhum daqueles era. Samuel, o profeta, um senhorzinho, de repente olhou e de repente se deparou com Deus e disse: mas Deus, acabaram-se os meninos. E agora? Porque o Senhor falou que seria da casa de Jessé o novo rei, o escolhido. E então ele vai até Jessé e fala: Jessé, por acaso você tem mais algum filho? Jessé fala: sim, eu tenho um menorzinho que não está aqui, está no campo, cuidando das minhas ovelhas. E então Samuel fala para ele: pois então bem, chame-o, traga ele aqui. Se não é esses aqui, capaz que o Senhor tenha preparado esse rapaz. E então foram buscar Davi no campo. E Davi veio, aquele moço baixinho, pequenininho. A Bíblia fala que ele tinha um aspecto gentil. Ele era bonito, formoso, meio. Sabe aquela criança meio? Olha que bonita essa criança. Você fala: nossa, que criança bonita. Era assim Davi, só que ele era baixinho, pequenininho. Não era forte como Eliabe. Não tinha aparência de que seria alguém. E então, quando Davi chega na casa do pai dele, Deus do céu falou no coração de Samuel: Samuel, levanta, porque aí está o meu escolhido. O Senhor não olha para a aparência, o Senhor vê o coração. E o coração de Davi era um coração muito bonito. Sabe por quê? Porque naquele coração morava o Deus mais lindo, o único Deus do céu morava naquele coração. Então, quando as pessoas, as crianças, têm um coração triste, um coração de repente feio, é porque o Senhor Jesus não nasceu naquele coraçãozinho. E no coração de Davi habitava o grande Deus do céu. E então o profeta Samuel ungiu Davi. E a partir daquele mais ou menos 13, 15 anos de idade, apenas um menino, o Senhor escolheu aquele simples menino
como rei de Israel. Então, o que o Senhor traz para nós? Que não importa o nosso aspecto, podemos ser mirradinho, pequenininho, não aparentar semblante algum, mas o Senhor, Ele vê o que tem no nosso coração. E quando o Senhor nasce no coração das pessoas, no coração das crianças, as crianças não têm medo mais, as crianças não têm pavor de mais nada, porque Davi era um menino que não tinha medo de nada, era muito corajoso. E a partir de então, Davi se tornou rei, consagrado pelo menos, ainda não começou a reinar. Beleza, mais pra frente aconteceu um episódio muito legal mesmo. Vejam que história. Certo dia, Jessé, pai de Davi, pede a ele que vá ao campo levar comida para os seus irmãos. Sabe aqueles outros, os bonitos, os grandes, os fortes? Eles estavam na batalha com o rei Saul. E então, Davi, muito obediente, porque Davi era um menino obediente ao Pai do céu e ao Pai da terra, que era Jessé. Davi vai então, obedecendo ao seu pai, vai até a guerra e leva então alimento para os seus irmãos. De repente, Davi chega lá e ele ouve uma coisa muito interessante, instigante eu diria, que causou em Davi uma certa revolta. Ele chega na batalha, imaginem vocês, um menininho pequeno com algumas coisas, talvez uns pães, foi levar para os irmãos. Chega até os irmãos e de repente ele vê. Davi chega lá e de repente tem um rapaz alto, forte, falando umas atrocidades contra Deus. O que vocês acham de alguém que fala coisas contra o Senhor Deus? Vocês acham que essa pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Ruim. Será que Deus morava no coração dele? Não morava. Ele estava afrontando Deus dos céus. Golias, aquele moço alto e forte, dizia coisas horríveis para o Senhor. E não apenas um dia ou dois. Ele estava por 40 dias mostrando medo para Israel, mostrando cara feia para Israel, esnobando de Deus, dizendo coisas horríveis para Deus, por 40 dias. Vocês imaginam quantos dias esse rapaz estava zombando de Deus? E então, chega um rapazinho pequenininho, ouvindo aquele monte de coisas contra Deus, e ele fala: peraí, eu não posso permitir que isso aconteça. Sabe por quê? Quando a gente ouve pessoas falando contra Deus, que é quem nos salvou, que é quem deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, por causa do nosso pecado, porque nós não somos bons. Por nós mesmos, nós não somos, nós somos ruins, pecadores. E quando nós vemos alguém dizendo coisas horríveis para um Deus tão bom, para um Deus tão amoroso, sabendo nós que o Espírito Santo está no nosso coração, eu não posso permitir. Foi esse o sentimento de Davi. Tem alguém falando do meu Deus, tem alguém falando do meu Pai. Eu não vou permitir que isso aconteça. E então Davi chegou em Saul e falou: rei, o teu servo irá lutar contra ele, contra Golias. E então, levante, Saul. Saul olhou para Davi. Ih, rapaz, você é pequenininho. O cara lá, ele briga bem. Aquele lá, ele vai pegar você. E Davi, mesmo pequenininho, ele fala para o rei: ó meu senhor, o teu servo já lutou contra um urso. Vocês já viram um urso pessoalmente? Eu também não, nem quero ver. E um leão? Piorou, né? Imagina um leãozão grandão vindo ao encontro de um rapazinho deste tamanho. Olha que inofensivo, olha que bonitinho que ele é. Essa carinha fofa, esses olhinhos meigos. O que o leão faria? Ele devoraria ele, vocês concordam?
Concorda comigo? Mas não foi assim. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus já estava no coraçãozinho de Davi. O Senhor Deus já conhecia Davi e Davi conhecia Deus e ele não tinha medo de nada. Davi era corajoso, não por ele próprio. Se você visse um leão, nas suas características, o que você faria? Correria. Todo mundo correria? Sim. Sim, claro que sim. Mas o que Deus tem para nos ensinar nesta tarde é que se nós tivermos Ele nas nossas vidas, no nosso coração, nós não precisamos ter medo de nada. Não precisamos ter medo do escuro. Não precisamos ter medo de dormir sozinhos. Por quê? Porque nós temos um Deus tão grande que mora no céu e mora também no nosso coração. Vocês sabiam que o Senhor Jesus, sendo tão grande, Ele cabe no coração das criancinhas? Isso mesmo, um Deus tão bondoso, tão grandioso, mora nos corações. E então, o que aconteceu? Davi chega para o rei e fala: eu matei um leão e eu matei um urso. O mesmo Deus que me fez vitorioso sobre eles, me entregará este gigante. Ele não colocou os méritos nas costas dele. Ele lembrou de Deus. Ele sabia que ele iria no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, nós conseguimos todas as coisas. Nós somos vitoriosos. Nós não temos medo de nada, porque Ele é um Deus grande e bondoso. E então, Saul diz para Davi: ó, dá para você ir lá, mas eu vou dar umas armaduras para você minha. Tem umas armaduras minhas aqui que se você for lá eu acho que você aguenta, mas vamos pôr no você, vamos vestir você primeiro, peraí. Davi era muito pequenininho, começou a mancar, porque era muito pesado aquele monte de coisa. Olha o tamanhozinho do menino, era muito pesado a judiação, ele nunca tinha usado aquilo. Então ele tira tudo e entrega para o rei. Rei, eu vou lá assim mesmo. Vai lá então. E então, vem cá, Gabriel. Golias. Golias. Vem cá, ele vai ajeitar. Beleza, Davi então foi lá. De repente, Golias, que estava zombando de Deus, começa a zombar de Davi. Você veio com pedra e com pau pra mim, eu sou cachorro agora? E então, Davi fala para Golias: você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo as aves vão comer sua cabeça. Você verá que há Deus em Israel. Girafunda. E então Golias caiu e morreu. Porque há Deus em Israel. Muito bem, Golias. Glória a Deus. Crianças, eu queria falar com vocês também o seguinte. Mesmo vocês sendo tão pequenininhas, eu acho que o mais pequeno aqui seja o Joãozinho, né? Vocês sabiam que não tem idade, não tem limite para Deus usar as crianças? Vocês sabiam que Deus é tão grande que Ele trabalha com todos os seres humanos da Terra? Isso mesmo. Eu vou contar uma história para vocês, para nós encerrarmos, tá bom? Vocês gostaram da palavra? Sim. Vocês gostaram? Foi legal? Sim. O que vocês acharam do gigante? Gigante feio? Tadinho do gigante. Feio? Nossa, depois você vai pagar terapia pro gigante. Crianças, quando eu era bem pequenininha, talvez na idade do Davi, Isaac, 10, 11 aninhos,
Na escola, eu nem morava aqui ainda, há muito tempo atrás. Eu tinha uma biblinha bem pequenininha, daquelas azulzinhas, não sei se vocês já viram. Isso, essa bem, eu até traria se eu tivesse, mas não tenho mais. Bem pequenininha. Eu só tinha essa Bíblia. Eu ia para a igreja com meu papai, com a minha mamãe. Quando eles não me levavam, eu ia com a minha vovozinha. E aí eu ouvia o pastor pregando na igreja. E o que eu fazia? Eu me sentia pregadora. Eu ouvia aquilo e eu falava, eu preciso contar para os meus amiguinhos na escola. E então eu pegava a minha biblinha azul, ouvindo o que o pastor tinha pregado, eu falava a mesma coisa que o pastor tinha falado no outro dia na escola. Eu falava assim, eu lembro como se fosse ontem, ele falava para Micaele, uma das meninas. Micaele, se você estiver vendo esse vídeo, é você. Eu falava para Micaele, Micaele, você sabia que Jesus vai voltar um dia, Micaele? Sim, Micaele, Jesus vai voltar um dia. Está escrito na palavra de Deus, aí eu abri a Bíblia, Mateus 24, 29. Está escrito aqui que quando Jesus voltar, Micaele, as estrelas cairão do céu. Isso mesmo, não vai mais ter sol. E então eu ouvia o pastor pregando e no outro dia eu já corria contar para os meus amiguinhos. Sabe por quê? O evangelho é uma coisa muito linda, é uma coisa muito boa. Não podemos só ouvir aqui e ficar conosco. Nós temos que propagar para os nossos amiguinhos, porque a palavra do Senhor fala que das criancinhas é o reino dos céus. O Senhor Jesus ama todas vocês. Agora imagina, você ouve aqui sobre Jesus e amanhã você traz um amiguinho, você leva a palavra de Deus para esse amiguinho e de repente esse amiguinho com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, que nunca ouve antes falar de Jesus, começa a falar, puxa, é verdade, eu vou nessa igreja, eu vou conhecer sobre Jesus. E aí, independente da idade, mal sabia falar, falava até errado muitas vezes. Mas como nós aprendemos sobre Davi, o Senhor olha para o coração. Ele vai ver que você tem o interesse de levar as coisas dele para as pessoas e o Senhor Deus começa a usar a sua vida. Começa a colocar palavras na sua boca. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que tem limites. Ele usa todas as pessoas. Ele usa as criancinhas, como foi o meu exemplo. O Senhor Jesus me usou muito na escola para pregar para outras crianças, para outros pais. E então, o Senhor Jesus pode fazer o mesmo com vocês. Vocês sabiam disso? Aquilo que vocês aprenderam hoje, nessa tarde, o Senhor Jesus pode produzir frutos para quando vocês forem adultos. Quando vocês forem adultos, vocês podem lembrar dessa tarde. Vocês sabiam disso? Porque eu tinha 8 aninhos, 10 aninhos, e eu lembro de eu levando a minha biblinha azul na escola e pregando para as criancinhas. Então, eu queria que vocês se colocassem de pé agora, por favor, que eu vou fazer uma oração especial com vocês, tá bom? Fechem os olhinhos. Eu vou orar com vocês, tá bom? E aí vocês podem falar amém ou apenas ouvir e concordar, tá certo? Vamos lá. Meu amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta tarde tão preciosa, tão maravilhosa. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui conosco através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, porque daqui sairá frutos, Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra. Que o Senhor possa, meu Deus, salvar todas essas crianças, que essas crianças sejam para Ti, sejam para o Teu reino, que o Senhor possa usá-las, meu Deus, que o Senhor possa guardar as suas famílias, guardar elas na escola. Nós sabemos, meu Deus, que este mundo é um mundo mau, mas como o Senhor me guardou de tantas coisas ainda pequenina, meu Deus, eu creio que o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, que pode cuidar de todas elas, porque a Tua palavra diz, a Tua palavra nos ensina que das tais é o reino dos céus. Meu Deus, que o Senhor possa nascer no coração de cada criança que aqui esteve nesta tarde. Eu sei que foi o Senhor Deus que trouxe cada uma aqui. Abençoe elas, meu Deus.
guarde todos os seus caminhos, as suas famílias, os seus estudos, que elas cresçam na tua presença, que elas cresçam firmes, meu Pai, firmes na tua casa, firmes na tua presença, e que este culto, meu Deus, seja para elas uma alegria, que elas possam lembrar, que o teu Espírito Santo possa lembrar a elas aquilo que o Senhor produziu nesta tarde, e que salte, Senhor, para a vida eterna, assim como o Senhor fez comigo na minha vida. Opera, meu Deus, através da vida de cada uma delas. Abençoe, Senhor Jesus, este pequeno menino, dê a ele saúde, abençoe cada uma delas, meu Deus, as suas famílias. No nome do Senhor Jesus eu peço, eu rogo, meu Pai, que elas cresçam na tua presença, cada uma delas, que todas elas, meu Pai, tenham ministérios na tua casa, sejam músicos, sejam musicistas, sejam usadas no teu reino, porque para ti, meu Deus, todas as coisas são possíveis ao Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra, no nome de Jesus. Todas digam amém.